Olá, sou Vitório De Simone, seu amigo contador, e hoje eu venho aqui trazer um assunto que tem se falado muito desde o ano passado com a aprovação da reforma tributária no nosso país. E hoje eu vou trazer aqui, vou fazer um vídeo. Na verdade eu vou fazer 3 vídeos falando sobre reforma tributária. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou falar sobre reforma tributária. Esse vídeo principalmente eu vou abordar todos os itens que foram discutidos na reforma tributária de forma sintética, de forma objetiva, para que você possa conhecer um pouco sobre todas as questões da reforma tributária. Você que quer conhecer como vai ser os impostos, como é que vão ser a questão tributária no nosso país a partir do ano que vem. Ela começa a valer em 2026. Nesse ano 2025, ela vai passar pelas regulamentações, ela já foi aprovada no ano passado, agora nesse ano 2025, ela passa por todas as regulamentações e passa a valer a partir de 2026. Então hoje eu vou colocar aqui, para você que quer saber como vai ser sobre carga tributária, os novos impostos que vão incidir sobre a reforma tributária, o que fica, o que sai. Então nesse vídeo você vai saber, acompanhe. Bom, então é importante registrar que a emenda condicional 132 do ano passado, de 2023 na verdade, não é uma correção para todos os males do nosso sistema tributário, mas de certa forma algumas melhorias vão acontecer. A nossa expectativa é que houvesse uma simplificação, eliminação de impostos cobrados em cascata, enfim. E a gente vislumbra que a reforma tributária não é tão simples assim, ela é muito mais complexa, e eu quero, sem fazer juízo de valor aqui e sem fazer qualquer atribuição a se ela vai ser importante para a nossa economia, para o nosso país, eu vou colocar aqui aqueles itens que é importante que você saiba como é que ela vai ficar. Então, a presente reforma, ela apenas incide sobre impostos dos bens e serviços de consumo. Isso é importante mencionar. Ela não adentra aos impostos sobre a renda e o patrimônio, de um modo geral. Então, quanto aos impostos incidentes sobre patrimônio, essa reforma apenas interferiu no ITCMD, no IPVA e no IPTU, com as seguintes alterações. Com relação ao ITCMD, o imposto sobre bens móveis, títulos e créditos passa para o estado do domicílio do falecido ou do doador. Com relação à imunidade tributária para as doações a entidades sem fins lucrativos, e estabelece a possibilidade da progressividade das alíquotas. Com relação ao IPVA, passa também a incidir sobre as embarcações e aeronaves. As alíquotas também serão progressivas em relação ao potencial de poluição e meio ambiente. Com relação ao IPTU, antes não havia previsão expressa da Constituição para atualização da base de cálculo pelo poder público municipal, o que agora passa a ser facultado. A base de cálculo poderá ser atualizada pelas próprias prefeituras por meio de leis ordinárias, que tem que passar pelas câmaras municipais. Então veja agora um resumo prático que eu vou passar para vocês das principais alterações que passam a fazer parte desse texto constitucional. Com relação ao IVA, o que é o IVA? O IVA é o Imposto sobre Valor Agregado. Foram criados 2 novos tributos que substituirão os antigos impostos e contribuições, que é a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, destinada à União, que substitui o PIS, o COFINS e parte do IPI. E criou também o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços de competências dos estados e municípios, substituindo o ICMS. Hoje a legislação praticamente é distinta, individualizada para cada um dos 27 estados da federação. E o ISS, que é aquele imposto municipal, continua de competência dos municípios, que agora passa a contar com uma legislação única, o que deve facilitar a vida dos contribuintes dos mais de 5.500 municípios brasileiros. Então a CBS e o IBS terão os mesmos fatos geradores, as mesmas bases de cálculos, as hipóteses de não incidência e sujeitos passivos, regimes específicos, diferenciados ou até favorecidos de tributação, regras de não cumulatividade e creditamento do imposto. Então, na prática, significa que os contadores continuarão fazendo uso de parte dos regulamentos desses tributos substituídos, já que muitos conceitos e definições vão continuar. Fato gerador, base de cálculo, incidência, não incidência, período de apuração, compensação, restituição e por aí vai. Para a instituição da CBS e do IBS, no ordenamento jurídico, será necessário a elaboração de leis complementares.
isso já é esperado. A alíquota do IBS, por exemplo, poderá variar de cada ente federado. A emenda complementar 132, ela não fala de cumulatividade restrita, o que leva a estudiosos a entenderem a não cumulatividade intrínseca ao IVA sendo plena. Então, a metodologia do cálculo dos impostos, no caso, o cálculo desses novos tributos será por fora, não tendo mais o imposto sobre imposto. As alíquotas da CBS e do IBS, há previsão expressa de que o Senado também fixará para todas as esferas federativas as alíquotas de referência da IBS e do CBS, a fim de assegurar que haja um nível de arrecadação durante e após o período de transição. Ainda está previsto que a alíquota de referência da CBS e do IBS será reduzida caso exceda o teto de referência da arrecadação. Então isso é importante porque vai estabelecer uma média de nível de participação no PIB, no Produto Interno Bruto do país. A questão dos incentivos fiscais na redução das alíquotas terão limites, poderão também ser aplicados. Tem também a previsão de 60% de redução do IBS e do CBS, de vários serviços, como por exemplo educação, saúde, dispositivos médicos, a questão da acessibilidade, o transporte público coletivo, de passageiros rodoviário, metroviário urbano, higiene pessoal, limpeza utilizados por famílias de baixa renda, produtos agropecuários, florestais, extrativistas, insumos agropecuários, produções artísticas, enfim, uma série de atividades que tem essa previsibilidade de redução de 60%. Isso vai contribuir com certeza para ajudar aí muitos segmentos, muitas atividades. E também tem a previsão da redução de 100% do IBS e do CBS para dispositivos médicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos, produtos hortícolas, serviços de educação de ensino superior, no caso aí somente para a CBS, e serviços prestados de inovação, ciência, tecnologia, veículos para deficiente, autistas, veículos para táxi, atividades de reabilitação urbana, áreas críticas, enfim, dentro da questão urbanística. E também tem a previsão de redução de 30% do IBS e do CBS para serviços de profissão intelectual de natureza científica, artística, literária, desde que sejam submetidas à fiscalização por conselho profissional. Importante. Todos esses benefícios que eu acabei de dizer, eles vão estar sujeitos à avaliação quinquenal do custo-benefício feito pela lei. Bom, também terá o imposto seletivo, o IS. Esse imposto ele foi criado com o objetivo de incidir sobre os bens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Esse novo imposto seletivo ele não incidirá sobre operações de energia elétrica e telecomunicações. Será cobrado uma única vez por bem ou serviço e não integrará a sua própria base de cálculo, que passará a integrar a base de cálculo do ISS, do ICMS, do IBS e da CBS. Há permissão para que as alíquotas do IBS e do CBS sejam diferenciadas para certos bens e serviços essenciais e são listados. Está havendo algumas críticas em relação a essa permissão porque ela pode ser uma porta de entrada para a volta da complexidade que se pretende abolir, já que a classificação do que se compreende como seletivo comporta várias interpretações. Então, regimes fiscais específicos foram mantidos também inúmeros regimes fiscais de complexidade em razão de dificuldade de implantação e de controles que terão que ser criados pelos contribuintes, a fim de evitar problemas com a fiscalização. Estão autorizados regimes específicos para CBS e IBS, para combustíveis e lubrificantes, serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde, sociedades cooperativas no regime optativo, serviços de hotelaria, parques de diversão, parques temáticos, agências de viagem e turismo, bares, restaurantes, atividades esportivas, uma série de atividades, sociedade anônima de futebol, uma série de atividades que eu não vou lembrar de todas aqui agora, mas que é importante para entrar nesse contexto. Tem também a questão do crédito presumido, que consta vários tipos de crédito presumidos do IBS e da CBS, a serem regulamentados por lei complementar ou ordinária, que podem ser como, por exemplo,
adquirente de bens e serviços do produtor rural, no caso pessoa física ou jurídica, obtiver renda anual inferior a 3.600.000. Isso vai ter que ser atualizado pelo IPCA, ou o produtor integrado que não opte por ser contribuinte do imposto. Então esse crédito será revisto anualmente pelo comitê gestor para que ele faça essa avaliação. Com relação ao transportador autônomo de carga, pessoa física, que não seja contribuinte do imposto, nos termos dessa lei complementar também. Resíduos de demais materiais destinados à reciclagem, reutilização, logística, reversa, de pessoa física, cooperativa ou qualquer outra forma de organização popular. Então, adquirente de bens móveis usados de pessoa física não contribuinte para a revenda, desde que seja tributada e o crédito seja vinculado ao respectivo bem. Então, esses benefícios, eles também estarão sujeitos a uma avaliação a cada 5 anos de custo-benefício por essa lei. Com relação ao que se falou muito na época sobre a Cesta Básica Nacional de Alimentos, será necessária também uma lei complementar para definir os produtos que deverão compor essa cesta básica, para que os quais o CBS e o IBS terão alíquota zero nesse caso. Com relação aos incentivos de ICMS, os incentivos serão convalidados de acordo até 2032. Então, para compensar a extinção de benefícios fiscais, a previsão de criação de um fundo financiado pela União, a qual compensará os titulares desses benefícios a partir de 2029. Também é importante lembrar da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus e a área de livre comércio ficarão ainda com a reforma tributária com os incentivos por muito tempo. Serão estabelecidos mecanismos para a manutenção do diferencial competitivo dessa região, especificamente. E está previsto a criação de um fundo de desenvolvimento sustentável dos estados da Amazônia e do Amapá, com recursos da União, para garantir o tratamento favorecido às operações dessa região. A partir de 1º de janeiro de 2027, as alíquotas do IPI para todos os produtos do país, nesse caso, serão reduzidas a zero. Se o produto for concorrente daquele produzido na Zona Franca de Manaus, com industrialização incentivada, segundo os critérios disciplinados por essa lei complementar, então esses produtos continuarão sendo tributados pelo IPI em todo o território nacional. Essa é uma regra prática do IPI. Tem similar produzido pela Zona Franca de Manaus, então esse produto vai ser tributado pelo IPI em todo o país. E não havendo similar lá produzido, o produto terá alíquota zero. Um ponto importante é que o IPI não poderá incidir cumulativamente com o IS, que é o imposto seletivo. Determinado produto somente poderá ser tributado pelo IPI ou pelo IS. O IPI será usado como um tributo para favorecer as operações da Zona Franca de Manaus e evitar a concorrência com aqueles produzidos fora da Zona Franca de Manaus. Com relação ao Simples Nacional, as empresas do nosso país Simples Nacional, o regime do Simples Nacional ele será mantido com a inclusão opcional pelo contribuinte do IBS e do CBS, de forma opcional, nos tributos passíveis de recolhimento por esse regime. Então, vai gerar crédito para quem adquire bens e serviços de empresas optantes no Simples Nacional. Neste caso, os contribuintes do Simples Nacional vão poder optar por uma dentre duas formas de tributação. A primeira, recolher todos os tributos que compõem o anexo correspondente à sua atividade econômica, como é feito hoje. E a outra é recolher separadamente apenas o IBS e a CBS pelas regras do IVA, em substituição ao ICMS, ao ISS, o PIS e a COFINS. Nesse caso, vai transferir os créditos para os clientes e melhorar a competição e os demais tributos. Segundo as regras do Simples Nacional, pela emenda complementar, o regime especial do que hoje o Simples Nacional passará a ser chamado de regime único. Ele perde o nome de Simples Nacional, passa a chamar regime único. Há também o regime de transição. Esse ponto é o mais importante no caso, para os escritórios de contabilidade, as empresas contábeis, os contadores, profissionais da área fiscal, consultores, terão que conviver por um bom tempo com os tributos da sistemática antiga, juntamente com os novos tributos. Isso representará sempre, obviamente, um custo adicional para todos. Há um período aí de 7 anos de transição da reforma tributária e vai ocorrer a partir de 2026 até 2033, melhor dizendo. Por exemplo, vai acontecer, como eu disse, um regime de transição ao longo dos anos a partir de 2026 até 2033. Em 2026, por exemplo, a alíquota vai ser de 0,1% do IBS
e 0,9% da CBS, compensáveis com o PIS e com o COFINS, de modo a manter a mesma carga tributária. A lei complementar ela poderá prever que os contribuintes que cumpram com as obrigações acessórias do IBS e da CBS sejam dispensados do recolhimento. Então isso é importante também. A partir de 2027, com a entrada plena da CBS, cobrança do imposto seletivo e a extinção da PIS/COFINS, o IPI será reduzido a zero para todos os produtos que não têm industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus. Os contribuintes, nesse caso, sediados na Zona Franca de Manaus, continuam recebendo um tratamento bem diferenciado. E aí, a partir de 2027 e 2028, haverá redução da CBS em 0,1% e aumento das alíquotas estaduais e municipais do IBS em 0,05%. E a partir de 2029 a 2032, um aumento proporcional do IBS e extinção proporcional do ICMS e do ISS-QN. E somente em 2033, a vigência integral do novo sistema de extinção em relação ao antigo. Gostaria também de falar agora sobre o cashback. Apesar de toda essa previsão de mecanismo, será utilizado para o combate aí às desigualdades de renda, que não houve uma definição de público elegível ainda. Isso ainda precisa haver um esclarecimento quanto à forma de operacionalização em relação ao cashback. Certamente que esses detalhes ficarão para a lei complementar ou lei ordinária, que vão ser feitas na sequência. Foi determinado também que haja devolução nos casos de consumo de energia elétrica e gás para o consumidor de baixa renda. Então, podendo a legislação complementar estabelecer o critério de como vai ser feita essa devolução no momento da cobrança da operação. Com relação ao IPVA, foi criada a previsão constitucional de incidência do IPVA sobre embarcações e aeronaves, coisa que não existia antigamente. Será progressivo em relação ao potencial de poluição, também em relação ao meio ambiente. A proposta também vai criar imunidades para o IPVA, vedando a incidência sobre tratores e máquinas agrícolas. Então isso é importante para a nossa área da agricultura. Com relação ao ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, ela vai apresentar algumas novidades, como por exemplo, o ITCMD será progressivo. Ele vai ampliar a base da tributação sobre heranças. Vai haver uma fixação de competência ativa do tributo do Estado, para o Estado no caso, que é um imposto estadual, que ele passa a ser devido ao estado de domicílio do autor da herança dos bens móveis. Essa é uma novidade. A criação também da imunidade para doações a entidades e instituições sem fins lucrativos que tenha relevância pública e social, inclusive em organizações assistenciais e beneficentes. Também de cunho religioso, científico, tecnológico também vai haver. Então são regras criadas provisórias para o Estado competente que vai cobrar o tributo até o advento da lei complementar sobre esses casos que eu acabei de mencionar, em que o doador tiver domicílio também no exterior, dentre outros casos. Não são regras provisórias, somente que se aplicarão às sucessões abertas e até a publicação dessa emenda constitucional. No tocante ao IPTU, ele não consta ainda nenhuma previsão constitucional para a atualização de base de cálculo pelas prefeituras. Na emenda constitucional, o Poder Executivo Municipal ele passa a ter a faculdade de atualizar a base de cálculo do IPTU de acordo com a própria lei municipal. Essas foram então, portanto, as principais alterações trazidas pela reforma tributária, que é a emenda constitucional 132/2023, que foi promulgada pelo Congresso Nacional. Com a implantação prática a partir de 2026, temos que acompanhar essas regulamentações para que a gente possa, de fato, entender e começar a colocar na prática. Portanto, esses são os principais pontos que eu queria colocar aqui sobre a reforma tributária. Ficou um vídeo um pouco longo, porque realmente o assunto é bastante extenso, mas eu consegui aqui, acho que de forma objetiva, colocar para você os principais pontos da reforma tributária que se inicia agora em 2026, que passa por um momento de transição até efetivamente estar completa em 2033. Para nós contadores, para os escritórios de contabilidade, as empresas contábeis e contadores de todo o país, o nosso trabalho fica infinitamente mais complexo, mais trabalhoso, porque teremos que estar extremamente atualizados de tantas mudanças, além de todas as outras que já temos no dia a dia. Teremos mais essas atribuições a partir deste ano 2025, já nos preparando para 2026. Então fica aqui também a minha dica para você que é contador,
que possa estar completamente antenado com todas essas mudanças que estão por vir. E fica aqui a dica também para você que é empresário, que vai precisar de uma contabilidade extremamente competente para lidar todas essas transições tributárias que a sua empresa vai passar ao longo desse período. Por hoje é só. Quero pedir que você, se você gostou desse vídeo, que você possa compartilhar, curtir esse vídeo, seguir o nosso canal, ativar o sininho das notificações para que você possa também continuar recebendo novas informações, novos vídeos do nosso canal.